Então, meu povo, e como é que vocês estão? Como tá aí as coisas, as programações, hein? Digam. Eu não sei se conseguiram perceber, mas no vídeo anterior, quem não assistiu, eu vou deixar o link, tá? Faltou um item, que foi um erro que eu cometi, né, sobre as pesquisas para quem quer imigrar e tal. Faltou um item, assim, imprescindível, questão de trabalho. Se tem trabalho, se não tem, na cidade. E eu só fui notar que eu tinha esquecido isso depois que eu postei o vídeo. Imagina. Aí, assim, meu Deus, se a pessoa não trabalha, não tem dinheiro para pagar renda e nem para pagar nada, não é? Não tem como vir para cá e não fazer dinheiro, né? A gente vai para um lugar para ficar de perna para cima, não vai. Tem que fazer alguma coisa. Mas assim, se é agora já foi. Eu vou ver como é que eu consigo encaixar essa parte, mas de alguma forma eu ia fazer, ia dar meu jeito. Então, o que foi que aconteceu? No outro dia, eu recebi uma notícia de meu marido de uma coisa que ia acontecer. Eu disse: pronto, perfeito. Foi Deus. Foi Deus mesmo que providenciou, porque, gente, tudo a ver. E o melhor, que vocês sabem que eu coloco aqui nada mais do que a nossa vivência aqui em Portugal. E não tem nada assim, de fantasias, nem de criar uma história, não. Sabe, nós estamos aqui, vocês já sabem que eu emigrei com o meu marido e minha filha, na época ela estava com 1 aninho, e é, nada foi fácil pra gente, e até hoje continua não sendo fácil. Nós já temos 3 anos e meio aqui, e cada dia que passa é uma luta, é uma batalha que a gente tem que vencer. E assim, e assim, parece que tudo acontece na vida de outras pessoas, mas na nossa não. Não sei se você já teve essa experiência de que tudo para os outros é muito mais fácil, para você não é? Então, para mim acontece muito isso. E eu estava meditando esses dias em relação a isso, não só agora, eu sempre faço isso, né? Porque principalmente quem está aí do outro lado pensa muito que quem tem os canais aqui ou no Instagram vê aquela foto bonita, viajou, fez isso, fez aquilo, tá num lugar assim, tá todo arrumadinho, pá. Mas a coisa não é bem assim, não. No dia a dia é pesado. É muita coisa que a gente tem que fazer, a cabeça fica a mil todos os dias. E, enfim, então eu sempre tive essa sensação de que tudo para mim foi muito mais difícil. E eu acho que por isso que eu exercito tanto a minha paciência. E eu sou uma pessoa muito resiliente. Então eu sei esperar, eu respiro na hora de dar uma resposta. Eu me desespero ali 10 minutos, mas depois eu não sei continuar com aquela coisa, sabe? De ficar me preocupando, ficar naquele desespero, naquela ansiedade de fazer, porque eu vou providenciar isso, eu vou providenciar aquilo, tal, e eu tenho que correr atrás e ficar nisso por muito tempo, sabe? Que eu digo assim, dias. Não, meu instinto, minha ação é totalmente diferente, sabe? Eu consigo, mesmo muito ansiosa, que eu sei que eu estou por dentro, mas eu consigo me segurar, sabe? Me manter. Então, eu estava até ouvindo. Não tem uma pregação do pastor Cláudio que ele dizia assim: Deus não busca a perfeição, Deus busca aperfeiçoamento. E eu sempre tive isso comigo, né? Que quando eu penso nessas coisas, poxa, fulano fez e tal, e tá fazendo, eu sei que tá fazendo coisa ruim e tá vencendo, eu sei que tá fazendo outras coisas e vai, e eu, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? O que é que eu preciso fazer? Né? Mas as coisas, graças a Deus, têm chegado. E o que aconteceu agora essa semana pra gente foi uma vitória, porque desde que a gente chegou aqui, foi muito difícil a gente encontrar emprego. Que eu digo assim, tipo, porque assim, você chega aqui, você
vai para uma vaga que você não pode parar de trabalhar, parar não, ficar sem trabalhar. Então você busca, você pega o que aparecer, né? Você apareceu ali, fazer uma coisa, você vai fazer um extra, e é isso. E nunca uma coisa assim que dissesse assim, olha, isso aqui, e daqui a gente vai, tipo, passei 6 meses, 8 meses em uma empresa, porque aqui é normal, gente, ao contrário do Brasil, aqui você vai para uma empresa, se você encontrar outro ali melhor, olha, tchau, gente, muito obrigada pela oportunidade, só não feche a porta. É muito bom você não fechar as portas, mas você agradece pela oportunidade e vai para o outro, entende? Então, aqui é normal se fazer isso. Mas enfim, desde que a gente chegou aqui, sempre foi muita luta. Luciano sempre trabalhando muito, quase 24 horas, todos os dias. E nós tivemos pessoas que nos ofertaram emprego e dizer que ia falar lá na empresa que trabalhava. Aí quando via a pessoa tinha indicado outra pessoa, mas não nos indicava, não indicava ele no caso. Aí ele ficou trabalhando. Eu lembro que assim que ele chegou aqui, que a gente chegou aqui, ele começou a trabalhar na lenha. Aqui tem lugares, né, que distribui lenha, né, para as casas. E Luciana andava em torno de quase 40 minutos às vezes para chegar logo em casa, porque, principalmente aos sábados, que era muito escasso o autocarro. Tem autocarro, ou ele podia passar ou não, enfim, ele andava muito. Andava com as unhas pretas, com o pé preto, e carregando lenha mesmo. Às vezes os prédios no quinto andar não tinha elevador, carregando toco para lenha, sabe? E ele sozinho dirigindo e carregando tal. Foi muito duro. E quando ele chegava, ele tinha que sair correndo. A gente ainda não tinha carro, não tinha moto. Então, às vezes ele ia andando para Oeiras, que é aqui do lado, sabe? Para trabalhar, porque o pessoal que morava com a gente, que nessa época a gente morava no quarto, o pessoal já tinha saído, porque ele chegava, já tomava banho e saía para trabalhar na Domino's para entregar pizza. Aí chegava em casa mais de meia-noite e meia, 1 hora da manhã, e, e ficava nessa, era todos os dias. E na pizzaria não tinha folga, a folga era durante a semana, uma folga só, às vezes eram duas, depende muito do mês, eles sempre faziam essa questão da, da coordenação das vagas, e enfim, sempre foi isso. Até que ele conseguiu ir para outra empresa, uma empresa de estafeta, né, de entrega também, só que de carro. Ele ficava com o carro da empresa e ficou lá por um tempo. E continuou na pizzaria. Ele chegava do outro, aqui tinha que sair de casa muito cedo, porque era muito longe, só de carro era de 40 a 50 minutos até lá, para carregar o carro e fazer as entregas todas, é, fazer o fecho, né, do que já tinha entregue. Depois ele voltava, vinha para casa, tomava banho, ia para a pizzaria e já nesse tempo os meninos que moravam com a gente já tinham alguns saindo da pizzaria, que eles se juntavam para na hora do fecho na pizzaria um ajudar o outro e não sair tarde. Só que aí acabou que só ficou Luciano na pizzaria e o pessoal que entrou não ajudava. E assim, gente, é o que eu falo, de manter a porta aberta. Nós somos pessoas que assim, a gente gosta que mesmo que a gente não esteja fazendo o que a gente gosta, mas a gente fazer bem. Então, ele, mesmo que não ajudassem ele, às vezes a gente faz reclamando, mas faz. Mas ele estava lá, ele não deixava as coisas do lado de fora, as mesas, ele estava lá para limpar a casa de banho, ele estava lá para limpar, fazer a limpeza da área, que isso não é nem obrigação dos estafetas, eles colocam os estafetas para fazer, mas eu acho que isso os meninos estão lá é para fazer a entrega, eles não estão lá para fazer a limpeza, mas enfim, todo final de turno tinha que limpar a pizzaria. E ele muitas vezes ficava lá sozinho. E ficou nessa até o mês de julho. E a gente sempre discutindo, tá? Julho deste ano, tá?
Ele foi, acho que foi um dos caras que mais ficaram nesse emprego. Então, a gente sempre discutia o que a gente pode fazer para ganhar tempo, porque assim a gente tem que ver vagas que trabalhem um pouco menos, mas ganhem mais, ou então um só trabalho que ganhe mais. Porque juntando um no outro, tinha muita gente que trabalhava em um só, ganhando muito mais do que ele trabalhando em dois. Então a gente sempre ficava nessa, a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que se organizar. Mas como é que se organiza? Que a gente tem nossas despesas, entende? Para fazer alguma outra coisa, a gente teria que parar ou ele sair de um para poder ir para outro. Por quê? O, eu vou chegar lá para vocês conseguirem me entender. Para que ele fizesse o curso e pudesse ir para outras áreas, entende? Que era a área que a gente estava querendo. E a gente não tinha condição de. É, não tinha como parar, sabe? Ficar sem receber um salário em um mês. Mas aí Deus foi, assim, ampliando a nossa visão, que começaram a vir, chegar coisas nas nossas mãos para que a gente pudesse agora ter essa oportunidade. Então a gente começou a fazer isso, começou a juntar um pouco de dinheiro. E o que foi que a gente fez? Na verdade, ele pediu, a gente deu esse passo de fé, ele foi pedir demissão da Dominus e cumpriu todo o aviso, pegou as férias e tal. E foi assim que a gente foi dando para aguentar um pouco, não vou dizer nem. Controlando também, né? Mas dando para aguentar um pouco. Aí, tal. Ele pediu demissão. E fora aqui, gente, a gente também não conseguia fazer nada. A gente não conseguia ir para um passeio, tudo era tipo. Tinha que ir e voltar desesperadamente, porque às 6 horas ele tinha que estar em casa para tomar banho, para poder sair para trabalhar. No final do ano passado mesmo, minha irmã esteve aqui. A gente foi conhecer duas cidades, né, que foi Fátima e a gente foi em Óbidos também. E teve que vir correndo, porque ele tinha que trabalhar e a gente nunca conseguia fazer nada, sabe? Quando a gente estava em casa era o quê? Descansar, a gente só queria descansar. Oh, não, eu preciso, o que o corpo pede, né? Não é o corpo que aguente. Mas é isso, ele pediu demissão, cumpriu todo o aviso. Em agosto ele estava de férias, né? Porque tinha que esse um mês de férias ainda lá, que estavam devendo a ele. E pronto, fizemos nossa viagem até Sevilha, voltamos para cá. E estávamos vendo as possibilidades. Porque qual era o curso? Ele queria fazer o CAM. Desde que a gente soube e a gente tem experiência de outras pessoas, aqui as empresas elas pagam o CAM para o funcionário. E muita gente dizendo, eu fui lá com uma semana eu consegui a vaga, eu fui lá. Antes, né? Desse período. A gente sempre via histórias de pessoas, eu fui lá e consegui, fulano foi lá e consegui. Eu falava, gente, não é possível. Eu preenchi, só eu, fui 2 vezes lá na empresa, peguei fichas para preencher para Luciano. Luciano foi umas 3 vezes. E depois que ele saiu agora da Dominus, ele foi durante o período de férias 2 vezes lá. Foi também quando nós retornamos. Ele queria ir lá de novo. Eu disse: não, não é possível, não. Não é possível. Tem alguma coisa. Fora que a gente também não conseguia. Não, deixa eu concluir uma história, depois eu falo, porque senão vai embaralhar tudo. E nada, aguarde. Eu disse: gente, como é que é tão rápido assim que as pessoas conseguem e a gente não? Não é possível. E assim, você não tem todas as letras, né? Ele nem precisava tirar, fazer, no caso, até chegar ao CAN, né? Que é para dirigir carro pesado. Então, a gente não sabia, só realmente orar, né? Era o que a gente sempre faz e continua fazendo. Sim, e fora de gente, tipo, teve um rapaz que disse que, olha, tá pegando gente lá e eles estão fazendo
todas as letras da pessoa até chegar, não sei se é a C ou é a D, que precisa para dirigir carro pesado, e o CAN, e ele mesmo estão pagando. Eu disse, não é possível, e Luciano com todas as letras não consegue, como é que pode? Aí, quando foi essa semana, um dia depois que eu postei o vídeo, ele recebeu a ligação da empresa dizendo que ele estava lá, que se ele queria fazer uma entrevista, e a entrevista foi ontem. Eu peço desculpa por estar interrompendo agora, tá? Mas eu estou editando esse vídeo e eu percebi que eu esqueci de um grande detalhe que eu não falei. Nós já estávamos nos programando para agora em outubro, no máximo novembro, fazemos esse curso particular, porque nós também enviamos currículos para algumas empresas e muitas delas disseram e perguntaram, vocês têm um CAN, ou no caso ele, né? Você tem o CAN? E quando ele dizia que não, eu dizia, então infelizmente eu não consigo lhe contratar. E são empresas que pagam até bem. E é uma oportunidade para quem quer viajar até para outros países, tá? Ser caminhonista, dirigir aqui pela Europa. No nosso caso, não é uma opção, porque ele não quer, ele quer ficar por aqui mesmo, Portugal, tal, mesmo ganhando menos. Então, nós já estávamos nos programando para fazer esse curso e continuar a enviar currículos. E agora, com essa oportunidade, é a empresa mesmo que paga, no caso, para ele fazer o campo. Tá bom? Então, só foi um asterisco, uma observação, porque eu realmente percebi que eu esqueci. Agora, continue com o vídeo. Terça-feira. Hoje é quarta-feira. E, graças a Deus, deu certo, né? E ontem mesmo, a gente deu mais um passo de fé, porque a empresa já queria que ele começasse o curso na segunda-feira agora, só que para não prejudicar essa empresa que ele está, ele não pode chegar, vou embora, e simplesmente fazer isso, né? Eu acho que isso é dar as costas. Ele perguntou à senhora lá, né, na empresa de autocarro de ônibus, se ele conseguiria fazer em outra data. Ela disse, pronto, eu tenho um aqui para o final do mês, um curso. Só me confirma, ele tá bem. Ela, que dia que você consegue me dar essa resposta? Ele, hoje ainda. Aí quando foi final da tarde, ele foi lá, conversou com o pessoal, e ele estava muito temeroso, gente. Mas quando Deus tem um plano, sai tudo perfeitamente. Porque essas pessoas, muitas vezes gostam de, não sei, gostam de, não é de prejudicar. Eles que se acham superiores, né, podem não ligar para a sua situação, eles tratam ele tratar um pouco diferente, ou qualquer coisa assim, sabe? Sempre vem com sei lá, uma indiretazinha, alguma coisa. E ontem ele disse assim, Xodó, foi tudo assim que eu cheguei lá, eu conversei, e eles conversaram numa boa comigo. Mas é isso, Deus sabe o momento certo. E eles foram, ele perguntou se ele poderia, se ele pedisse demissão, o que que eles poderiam fazer, que ele não queria ser prejudicado e nem prejudicar a empresa. Eles perguntaram, que dia que você quer fazer esse curso? Ele falou, já é segunda, ele falou assim, se fosse possível, sim, mas tem que ser feito o melhor, tanto para mim quanto para vocês. Aí eles foram e disseram que dia 20, foi 27, dia 27 ficava bom, porque dia 20 fechava a folha, ele ficava esse mês, ele cumpre, aí no caso a partir do dia 20 ele vai cumprir os dias de férias que ele tem direito, e pronto, a empresa vai pagar, graças a Deus, né, vai pagar os subsídios que restam, tá? Não sei se vocês sabem, mas aqui são 14 salários, né, que tem o subsídio de férias e tem o subsídio de Natal. Tá? Não é igual no Brasil, quando você está de férias, quando você volta lascado, zerado. Não é assim, não. Aí você volta, você recebe seu salário normal. Aquilo é pago por fora. E o de Natal também. Como se fosse, é o 13º, né? Que o pessoal recebe aqui, são 14. Por causa disso. Então, ele vai receber tudo. Beleza, ok. E já deu mais um passo de fé, que já deu tudo certo nessa empresa, graças a Deus. Porque aí, nessa empresa se dá o, né, o cronograma do ano todinho. Sabe quando é que você vai folgar, que hora que você trabalha do ano inteiro. E aí, você, tipo, se a pessoa quiser
Aí eu tenho uma viagem marcada, tal data, nesses dias tal, eles conseguem, né, reformular o cronograma para pessoa, enfim, a gente está muito feliz, sabe? Não consegue se conter, tá? Essa noite ele acordou meia-noite e deu quase 4 horas da manhã. Eu falei, você não vai dormir não, ele disse. Aí eu tô fazendo as coisas aqui e tal, pode ir dormir. Ele tá muito ansioso, ele ficou muito feliz, sabe? Porque pra gente foi uma grande vitória, porque pra gente não foi fácil aqui não. Não foi, e cada dia, sabe, uma coisa diferente. Nós temos mesmo querendo investir na nossa vida, né? Principalmente em relação a isso. Nós cremos mesmo que esse ano de 2025 nós vamos ter uma vitória muito grande. Eu creio em nome de Jesus. E já está vindo, né? Deus tem nos abençoado, tá? Graças a Deus nós nos mantemos resilientes, pacientes e esperançosos, principalmente no Senhor. E, e é isso. Estamos assim, ele está querendo logo começar, né? Estamos também na expectativa, nas expectativas, né, do Natal. Eu já queria até montar minha árvore, porque como já tá ficando esse. Faz frio ou faz calor? Hoje mesmo tá mais friozinho. Ontem tava um calor, o sol fica de rachar. E no final de semana também. Amanhã já tá com é, como é? Previsão de sol. Mas vamos ver. Por que que eu falei em relação realmente à nossa vida, a esse trabalho? E calhou desse vídeo ser sobre trabalho, né? Foi muito bom, deu tudo certo, tudo casou. Porque o que eu quero contar aqui é realmente a nossa vivência, a nossa rotina, como é que tá sendo, para eu ter o registro, para vocês saberem também, vocês gostam de saber da vida dos outros. E é isso. Eu vou colocar aqui os sites que são mais fáceis de procurar, né? O que a gente mais usa aqui, que é o Net Empregos, o Sapo Empregos, o LinkedIn, que é muito usado, gente. Que no Brasil eu não tinha esse costume de usar tanto o LinkedIn, mas aqui as empresas olham mesmo, principalmente se você é da área de TI, se você sabe falar outra língua. Ai, gente, por favor, façam outra língua. Façam. Oh, meu Deus, eu passo cada vergonha aqui. Eu vou fazer um curso, eu vou fazer, porque eu comprei um curso agora para melhorar exatamente essa questão aqui do digital. Então não tenho condição agora, né, de fazer outro, mas eu vou procurar a gente fazer, porque venha ver, passa logo um curso de inglês ou qualquer coisa. Ai, qualquer coisa. Era até indiano. Indiano fala, sei lá. Fale qualquer coisa aí, mas venha com outra língua. Poxa, teve um dia que foi pedir informação. Quem deu informação que foi o Gari, gente. Eu não sabia falar com homem. Eu tenho clientes que são de toda hora no tradutor. Oh, meu Deus. Não, gente, eu vou fazer, façam. Porque se vocês puderem fazer, já vim pelo menos com. Dando para desenrascar. Já é alguma coisa, mas faça. Viu? Um curso de línguas. Então, no LinkedIn, você tem experiência, sabendo fazer outra língua, oxi, menino, coisinha tá feito. Tá feito mesmo. Então, LinkedIn, Facebook. Claro que no Facebook a gente já tem que ter aquele filtro ainda maior, né? E outra, uma coisa que eu me lembrei. Eu tô em um grupo que as pessoas mais perguntam eu tô aqui no Brasil, e se eu for para aí? Eu sei que eu consigo residência através de um curso de estudo. Gente, sai muito mais caro. Porque, assim, para fazer o curso, quer dizer, isso eu estou falando com o que eu sei. Se você entrar aqui como turista, agora é biometria, minha gente. É biometria, você sai aqui por bem ou por mal. Se você quer estudar, para ser um pouco mais fácil, que eu acho que eu visto que se adequa melhor hoje em dia aos pobres, e tem eu vou deixar na descrição, quem se interessar. Porque assim, eu tô falando, mas eu não tô ganhando nada por isso. Eu vou deixar um curso que eu já vi, dois, na verdade, que você consegue solicitar o visto. São cursos técnicos, consegue solicitar o visto aí do Brasil, visto de estudo.
Aí chega aqui, já pega a residência, sai muito mais barato, sabe por quê? Porque minha menina tá querendo vir daí do Brasil pra cá. Gente, é absurda a diferença. O curso fica 1.100 euros se ela vier daí pra cá pra fazer o curso que ela quer. E se ela tiver residência, é 300. Olha a diferença, gente. Pelo amor de Deus. Isso é só a inscrição. Aí depois os meses ficam igual, entendeu? O valor. Mas a inscrição é absurda. Fora que você vai ter documento, aí você não vai ter NIS. Com NIS, ninguém vai querer lhe contratar. Aí você vai para trabalho escravo. Para trabalho que não te dá contrato nem nada. O NIF pode só ser se consiga fazer, mas precisa do NIS, é o número da Segurança Social. Então, não adianta vir dessa forma mais. Não adianta, não tá dando certo assim, tá bom? Então, vem com tudo certinho, dá um tempo maior, estuda mais sobre o visto de estudo. Eu não tenho como falar com tanto embasamento, mas eu posso indicar, quem quiser me perguntar aí, me indica uma advogada, o que é que eu posso tirar dúvida, tal. Tem canais aqui, o de um advogado, e eu posso te mostrar também, o do Dr. Célio Sauer, que são canais que eu acompanho, e sempre, desde aí do Brasil, e que você pode confiar no que eles falam. Tem canais, eles têm o Instagram também deles, né? E é isso, gente. Não vem não. Tá? Se a gente que tá aqui com documento, a gente tá nessa luta, mas a gente tô. Aí daí, pra vir pra cá, passar esses perrengues pra separado na rua, porque agora a PSP tá fogo, viu? Tá, tá barril aqui andar na rua se você tá sem documento. A gente anda com uma cartinha da AIMA, que eles mandaram a gente imprimir, colocaram lá, né, no portal. E eu salvei essa cartinha que eles disseram que quando a gente for abordado na rua, a gente tem que mostrar. Que é o que tá valendo agora. Outra coisa, atualizações. Eu não fui indeferido, coisinha. Foi, tive um indeferimento, coisinha. Oh, Jesus. Ontem, mas pelo menos tive notícia. Fiquei feliz por isso. Porque eu tive notícia ontem, não, antes de ontem, segunda-feira. Quando eu olhei meu e-mail, estava lá, indeferido. O quê? Meio de subsistência. O que é meio de subsistência? Eu tenho que provar que eu tenho condição de me manter aqui. Então, eles queriam os 6 últimos recibos, porque eu sou recibo verde. Então, eles queriam os 6 últimos recibos que eu emiti, né? Ainda bem, graças a Deus, que isso estava martelando na minha cabeça. Não esquece de emitir os recibos, porque, gente, eu já passei meses sem emitir, porque eu esquecia. E esse mês eu coloquei como meta, não, todo dia eu vou fazer isso. E fiz, e mandei logo, né? Ainda bem que não precisava ir lá. E agora eu tô aguardando resposta. Mas pelo menos recebi notícia da Emma, né? Que eu não tinha mais. No vídeo anterior também eu falo que eu queria até me programar para ir lá. Mas agora já não vai mais ser necessário. Porque eu já recebi esse e-mail e fui indeferida. É até bom para me marcar aqui também isso, para mim saber. O dia que eu fui indeferida, eu vou botar a data. E é isso. Qualquer dúvida, qualquer coisa, tá? Estamos muito felizes dessa vitória essa semana. E vamos ficar por aqui. Até o próximo vídeo e beijinhos. Tchau, tchau. Onde tá essa cara, moleque? Cadê o coração? Onde tá essa cara? Onde tá essa cara?